Olá, eu sou a Thaís Arbex e vocês estão no canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo. Estamos aqui em Brasília e lá, no Supremo Tribunal Federal, a gente conversou com o decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, sobre o cenário atual do país e também as perspectivas do judiciário para 2024. Vamos lá, vou com uma pergunta mais ampla. O senhor hoje é o decano do Supremo Tribunal Federal, completou nesse ano 21 anos de Suprema Corte, estou certa? Sim. A gente vem acompanhando nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal no centro do debate político, não só do debate jurídico. A gente viu recentemente a discussão lá no Senado Federal a respeito das decisões monocráticas. A gente volta a viver, o senhor faz alguma análise de que a gente volta a viver um momento de desequilíbrio entre os poderes? Acho que não, acho que não. É, nós estamos começando um novo governo, que começou, vamos chamar assim, não no dia 1º de janeiro, mas no dia 8 de janeiro, né, com todos os problemas que foram ali revelados, e sobre os quais nós ainda estamos debruçados. O tribunal, mas aqui o nós não é majestático, todo o país, de alguma forma, ainda está debruçado sobre essa questão, entender o papel das várias instituições nesse contexto. E eu acho que o próprio governo ainda tem problemas de coordenação que se revelam nessas, às vezes pequenas, escaramuças entre Câmara e Senado, e talvez até um dos fatores geradores dessa questão, um dos fatores geradores em relação ao Supremo, tem a ver um pouco com essa dissonância cognitiva, eh, esse quadro um tanto quanto confuso. A gente ainda precisa entender esse quadro. Mas o tribunal tem um papel importante, cumpriu um papel importante durante todo o período do governo Bolsonaro, pandemia, crises institucionais, tem consciência disso, tem o maior respeito pelo poder legislativo, sabe da importância do poder legislativo e do apoio que o poder legislativo deu em diversas horas. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que ambas as casas, Câmara e Senado, no momento seguinte à eleição, reconheceram o resultado eleitoral, a despeito daquela disputa muito apertada, não é? Reconheceram que o resultado era aquele que o Tribunal Superior Eleitoral tinha declarado e placitado. De modo que temos muitas virtudes do ponto de vista institucional e precisamos valorizar essas virtudes e esse diálogo. Tenho certeza que o ano que vem nós já vamos reiniciar, talvez já mudando um pouco a página desse 8 de janeiro portanto, já iniciando com planos mais concretos em relação à vida institucional como um todo, desenvolvimento econômico, social e político. O senhor já classificou o trabalho conduzido das últimas décadas como anos heróicos e difíceis. Qual que é o significado disso? Olha, é muito difícil um tribunal, por exemplo, no caso do Supremo Tribunal Federal, enfrentar as agressões, as crises que nós vivenciamos. Eu tenho sempre citado Milan Kundera. Ele tem uma passagem num texto sobre o riso e o esquecimento, em que ele diz que nós temos que perfilhar e adotar a luta contra o abuso do poder. E isso envolve, muitas vezes, a luta da memória contra o esquecimento. Infelizmente, a gente esquece muito rapidamente as coisas que se passaram, mas a gente pode relembrar toda a agressão que o tribunal sofreu, de que foi vítima, as agressões que muitos ministros sofreram. Eu não me canso de repetir o assédio que o TSE sofreu.
com aquelas investidas dos militares. Diretamente o ministro da Defesa de então, Paulo Sérgio, fazendo aquelas missivas, aquelas cartas ao ministro Fachin. É, todo dia questionando, fazendo um questionamento sobre um assunto que ele não entendia, como ele demonstrou no Senado. Ele não tinha noção do que ele estava falando. Revelou ao Brasil aquilo tudo, quando disse que era possível fazer um teste, votar na urna eletrônica e depois votar numa urna de papelão, esquecendo-se que as pessoas poderiam fazer fraude aqui. Veja, a que ponto nós descemos. Tudo isso o tribunal suportou, a justiça suportou, aqui no caso foi a justiça eleitoral, e chegamos a bom termo. A gente poderia estar aqui, gravando essa entrevista, ou em outro lugar, contando a história de um fracasso, não é? Talvez de uma derrocada do tribunal. Mas a gente está contando uma história de sucesso, uma história de êxito. Isso quando a gente conta para os estrangeiros, diante dos exemplos que estão aí nos livros, como as democracias morrem, o exemplo da Hungria, o exemplo da Polônia, certamente o Brasil será um case de estudo. Mas é preciso que a gente relembre e que saiba que papéis muitos desses personagens jogaram nesse contexto. Nesse contexto que o senhor fala, como que o senhor vê as críticas de que o Supremo seria uma casa política? O senhor acha que faz sentido? Nós não somos casa política no sentido de político partidário, obviamente que não. Mas é inegável que nós temos um papel político. Por quê? Definimos os limites dos poderes, de todos os demais poderes, inclusive o nosso próprio, não é? Num diálogo interinstitucional. Se a Constituição é uma carta política, e se nós discutimos a aplicação da Constituição e tentamos fazê-lo da melhor maneira e da maneira mais transparente possível, nesse sentido é inegável que nós cumprimos um papel político. De novo, não se trata de política partidária, de filiação a tendências políticas. Se nós formos olhar, e há depoimentos nesse sentido, o ministro Paulo Guedes fez várias declarações reconhecendo, por exemplo, o papel importante que o tribunal teve durante a sua gestão. Citar todos os exemplos, todas as iniciativas econômicas. Banco Central independente. Passou por aqui. Não era óbvio. E o tribunal referendou. Ou as chamadas privatizações, não é? Ou reprivatizações das subsidiárias da Petrobras, que se fez sem passagem pelo Congresso, a partir de um referendo do Supremo Tribunal Federal. Não havia nenhum intuito, nunca houve nenhum intuito de tumultuar ou impedir ou criar qualquer impedimento ou obstrução à ação do governo. Como também, agora, não há nenhum propósito de ajudar o governo. Tentamos fazer as nossas interpretações dentro dos marcos institucionais. É inegável que nos últimos anos o tribunal se tornou um poder mais conhecido, né? A gente costuma dizer que se conhecem os nomes dos ministros, sabem quem eles são, os senhores são identificados nas ruas. A que o senhor atribui esse conhecimento, esse vasto conhecimento a respeito do Supremo, seja do lado positivo, seja do lado negativo? A toda hora nós estamos decidindo, diferentemente de outras cortes, nós estamos decidindo numa sessão praticamente pública, porque ela não é só pública, que é da nossa tradição, como ela é televisada e as pessoas então acompanham. E claro, e os temas que dividem a sociedade, em que todos têm alguma opinião sobre isso. O tribunal acertou, o tribunal errou. Gilmar, eu concordo com o seu voto. Né? Diz alguém aí na rua, o taxista diz, não gosto do seu voto. Né? Então, a rigor, nós ganhamos uma importância, também às vezes num vácuo dos demais poderes, às vezes. Em determinados momentos, a falta de consenso político faz com que determinadas questões venham para cá.
E o tribunal acaba fazendo essa arbitragem, não é? Então, tudo isso faz com que nós sejamos responsabilizados no bom sentido, mas também, eventualmente, no mau sentido. É o tribunal que causa empecilhos. O meu filho me disse que certa feita foi, antes das eleições, a São Paulo e perguntou, aquela pergunta clássica, todos nós achamos que os taxistas são bons informadores, não é? E formadores de opinião também, né? E ele então perguntou ao motorista de táxi como que ele votaria. E ele disse que votaria em Bolsonaro. E ele quis saber, então meu filho quis saber por quê. E ele disse porque haverá 2 vagas para o Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro precisa indicar essas 2 vagas. Veja, portanto, que também no consciente ou inconsciente coletivo do homem ordinário, o Supremo entrou de alguma forma, penetrou e ganhou essa relevância, né? O taxista me deu uma deixa ótima para a próxima pergunta. A gente está numa indicação, segunda indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal. Ao todo, se eu não me engano, 7 ministros indicados pelo PT na atual composição. Isso, de alguma maneira, muda as forças internas do Supremo? Ou, como diz o ministro agora da Justiça, Flávio Dino, a partir do momento que se senta na cadeira, se muda de roupa? Eu tenho a impressão que isso ocorre. E nós somos nós, as nossas visões de mundo e também as nossas circunstâncias. Eu saúdo efusivamente a indicação do Flávio Dino, por toda a formação jurídica que ele tem, também pela visão humanista e pelo conhecimento que ele tem das causas da governança. O fato de ter sido deputado, agora senador, ter sido 2 vezes governador. Toda hora nós estamos discutindo questões de orçamento, o tema do orçamento secreto, emenda PIX e toda essa realidade complexa do mundo político. É muito bom ter alguém que conhece, além das tecnicalidades, conhece também a vida política como ela é. Não é? Se amanhã tivermos que discutir uma reforma eleitoral, alguém que disputou a eleição, que conhece essa realidade, qual é o melhor sistema eleitoral, as questões de governança, porque a gente não pode perder de perspectiva, eu sempre chamo a atenção para isso, de que o Estado, para ser provedor, fornecer direitos, prover direitos, assegurar direitos, ele tem que ter recursos. Isso depende do estado fiscal. De vez em quando a gente faz essa divisão. Nós queremos arrecadar menos tributos, se possível não pagar tributos, mas ter estado social. Isso é impossível. Não é? É preciso que as pessoas entendam isto e compreendam, não é, que os recursos do Estado vêm da tributação. É fundamental, então, que tenhamos pessoas que tenham essa visão. A relação com os demais poderes também fica enormemente facilitada quando alguém vê aqui a presença de alguém que diz: esse sujeito conhece a linguagem, não é? Ele sabe o que é a política. O próprio fenômeno que nós vivemos da tal criminalização da política, em muitos casos, não vou excluir, que pode ter havido crime. Em outros casos, talvez a questão do Caixa 2 e outras, né, houve uma super legalidade, uma super criminalização. Mas o fato de ser mais um indicado do PT, o senhor acha que mexe de alguma maneira na composição? Acho que não. Acho que nós temos aqui os nossos entendimentos a partir de vivências que temos e acho que se trata de uma boa indicação, mas pluralidade também em diversos debates. Isso não faz mal à corte e faz com que ela se identifique mais também com esse Brasilzão aí bastante complexo, né? Está quase caminhando para o fim, ministro, mas colegas do senhor, ex-colegas atualmente, o ministro Aires Brito e também o ministro Marco Aurélio Mello deram entrevistas para o Brasil em 2015.
Aires Brito falou que naquele momento ele falava de uma preocupação com o país a respeito de uma crise ética. Marco Aurélio Mello falava de esgarçamento das instituições. Qual que é a radiografia que o senhor faz deste momento do país? Eu acho que é um país que se reconstrói. Nós, de fato, vivemos momentos muito singulares durante esses últimos 4 anos, desafios imensos, acrescidos pelas dificuldades que existiram em todos os lugares em relação à pandemia, mas ultrapassamos isso. E hoje nós estamos nessa nova fase, eu acho que até de reinvenção, e vamos certamente superar esses obstáculos que surgiram, e eu espero que já a partir do ano que vem nós tenhamos crescimento econômico, tenhamos mais emprego e com isso mais justiça social. O Brasil tem um imenso desafio, tem uma enorme dívida social para com as pessoas em geral, né? Somos extremamente desiguais e precisamos, então, estar atentos ao crescimento econômico, não é? E é fundamental. É uma nação moderna, é um país com enormes potencialidades, é um país rico, mas ele precisa ser rico para todos. É preciso que isso seja bem desenvolvido. Mas é fundamental que nós cresçamos e que saibamos fazer as nossas engenharias institucionais. Eu torço muito para isso, para que nós consigamos, nas nossas eventuais contradições, fazer construções que possam permitir um desenvolvimento integrado e voltarmos a ser aquela nação alegre, feliz, em que as nossas adversariedades passam a ser mais aquelas futebolísticas do que de outra índole, né? E tal, a torcida contra um outro time. E nesse sentido, eu espero que essa crispação que marcou esses últimos 4 anos desapareça. Não é um fenômeno puramente brasileiro, nós o sabemos também, né? Mas eu espero que uma das missões da política seja a atenuação dessa conflituosidade. Nós que soubemos construir soluções as mais diversas aí para passar todas as crises, superamos o regime militar sem maiores traumas, né? Alguns até dizem, deveríamos ter tido traumas, né? Sem uma guerra, né? Acho bom que tenha sido sem guerra, que tenha sido em paz, que tenha sido uma construção da política e que prossigamos nesse sentido. Olhando especificamente para o judiciário, quais os desafios o senhor enxerga para o próximo ano ou os próximos anos? Se há algo que precisa ser feito, especificamente no Supremo, se o senhor acha que tem algumas mudanças internas necessárias? Eu acho que temos que cuidar das pautas que estão aí colocadas. A toda hora temos algumas pautas que parecem um terremoto, né? Mas os assuntos, às vezes, e isso também é preciso que as pessoas percebam, né? Os assuntos chegam aqui de maneira trepidante e depois saem de forma bastante acalmada, né? De forma bastante mais tranquila. Acho que isso também é um papel da própria corte, não deixar que os temas se emocionalizem tanto, né? E acho que às vezes dá uma liminar, às vezes nega uma liminar, às vezes decide desta ou daquela forma, às vezes faz uma solução de composição de impulsos diferentes, como ocorreu nesse caso do marco temporal das terras indígenas, em que, de alguma forma, cada grupo está um pouco insatisfeito, isso significa que também está um pouco satisfeito, e nós temos imensos desafios. Nós temos que acelerar o processo de decisão, não só do Supremo, da Justiça como um todo. Talvez a desjudicialização seja até a palavra da moda. Nós temos 80 milhões de processos em tramitação no Brasil, isso é muito. Já reduzimos, mas é muito. Nós devemos reduzir ainda mais. Isso não envolve só o judiciário, envolve também uma
cultura de desjudicialização, né? As empresas seguirem o entendimento já placitado, o Estado também, né? De modo a podermos diminuir isso. E podemos nos dedicar àquilo que é importante. Nós temos os presídios superlotados, 800 mil presos, quase metade de presos provisórios. Nós temos que fazer uma dinâmica nessa área. Podemos melhorar a questão, por exemplo, da regularização fundiária. O judiciário pode ter um papel nisso, que é importante. Hoje, por exemplo, o território do Rio de Janeiro tem a metade do território, se diz, ocupado por narcotraficantes e milicianos. É preciso ver o que nós podemos fazer nessa seara, melhorar os serviços em geral. Aquilo que nós avançamos no sistema eleitoral, a urna eletrônica, com todas as suas vantagens, talvez nós possamos levar para outras searas, melhorar a prestação do serviço jurisdicional para com o cidadão. Nós temos um problema que é muito sério, sobre o qual eu tenho me debruçado e todos os demais colegas, a questão da judicialização da saúde. O que nós podemos fazer, né, para evitar essa judicialização casuística, de caso a caso, quer dizer, tentarmos estabelecer regras que orientem já os setores de saúde, o SUS, a distribuir medicamentos sem essa complexidade, sem a necessidade, se possível, da judicialização. Temos imensos desafios. E aí entra também a possibilidade de partidos com mais representatividade poderem ingressar com ações, que é a judicialização da política ou o contrário. Judicialização da política, esse é um debate que o Congresso está travando e é um debate no qual a gente tem que se mover com muito cuidado, porque, por exemplo, durante a pandemia, as ações que vieram aqui vieram de partidos pequenos, normalmente Rede Solidariedade, PSOL, partidos assim, com pouca representatividade no Congresso Nacional. Aonde que a gente vai passar a régua é sempre uma pergunta. Muito obrigada, ministro. Obrigado a você.